Você já pensou em fazer residência médica na Alemanha e gostaria de saber um pouco mais como funciona o processo? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse tema tão importante para todas aquelas pessoas que querem estudar medicina na Alemanha e depois querem trabalhar como médicos aqui, e também para aquelas pessoas que já são médicos e gostariam de fazer a residência médica na Alemanha. A residência médica, como no Brasil, é a etapa a partir do momento quando você já se formou em medicina e está se preparando para a especialização. Ela tem uma duração na Alemanha de entre 4 e 6 anos, podendo demorar um pouco mais em alguns casos, depende da área onde você quer fazer, mas em geral ela tem uma duração de 5 anos. Essa duração não é algo fixo, o que significa que se você precisar de um pouco mais de tempo para fazer a prova, isso não é um problema. Você tem o tempo mínimo que precisa, mas você pode demorar um pouquinho mais caso você queira aprender um pouco mais antes de fazer a prova, que é a que você vai fazer no final, depois da residência, para ter o título de especialista na área onde você está se formando. Na Alemanha, a residência médica tem o nome de Weiterbildung, e ela é como se fosse um trabalho normal, ou seja, você não precisa de fazer uma prova para conseguir uma vaga. Normalmente, quando você termina de estudar medicina, você já tem a sua Approbation, que é um requisito necessário para poder fazer a residência médica. E uma vez que você já tem essa Approbation, você pode simplesmente mandar um currículo para o hospital na área onde você gostaria de começar, e você faz todo o processo seletivo, entrevista, vai, conhece o lugar, conversa com o chefe, e se ele te aceitar e se você também gostar do lugar, você pode começar a trabalhar sem precisar de fazer provas, como é o caso em muitos países. Como é considerado um trabalho, você recebe um salário desde o início. Normalmente, para quem está começando, o salário varia um pouco em função de qual hospital você vai trabalhar, porque existem diferentes hospitais, mas em geral o salário ronda aí uns 4.500 euros bruto, sem contar os plantões. Os plantões você vai receber extra separado do dinheiro que você ganha para trabalhar as 40 horas semanais no hospital, como o Weiterbildung. Alguns hospitais também oferecem a possibilidade, enquanto você está fazendo esse Weiterbildung, para aquelas pessoas que decidiram não fazer um Doktorarbeit, ou seja, um título de doutor, de doutorado, durante os anos de medicina, há também, em alguns casos, alguns hospitais, a possibilidade de você também fazer, durante toda essa formação, um título de doutorado durante esse seu tempo de trabalho, de forma que você vai fazer um trabalho dentro da área que você gosta. Como eu disse, para conseguir uma vaga na residência, você precisa ter o Approbation, ou seja, você precisa de ou ter estudado medicina na Alemanha e ter a Approbation, ou você precisa fazer o processo todo de validação do seu diploma, caso você não tenha estudado numa universidade da Alemanha ou da União Europeia. Claro, em função de qual país você fez medicina, esse processo pode ser um pouquinho mais curto, um pouco mais longo. Se você fez medicina fora da União Europeia, eu fiz um vídeo falando sobre isso, como você faz todo esse processo, e eu vou deixar aqui o link para vocês, e assim vocês podem dar uma olhadinha lá também, isso se aplique a você. Caso você estude na Alemanha, ou você queira estudar na Alemanha, quando você termina o último Staatsexamen, você já pode pedir a sua aprovação, e com a aprovação você já poderia entrar diretamente para trabalhar na Alemanha. O que muitas pessoas fazem é que durante o último ano, que seria o Praktisches Jahr, você já está fazendo, por exemplo, uma parte do seu internato, né, no Praktisches Jahr, você já está fazendo numa área que você gosta, você já pode diretamente conversar com o chefe e, nesse caso, você já pode perguntar se há a opção de você começar a trabalhar nessa área, de forma que você já tem um trabalho, vamos dizer assim, antes mesmo de terminar a medicina. Muitas pessoas fazem isso, de forma que quando você termina, você já tem esse trabalho seguro, você não vai precisar de ficar procurando
um trabalho depois. Mas isso é de cada um. Se você, não sei, quiser descansar, como muitas pessoas fazem também, você pode simplesmente depois, quando você terminar, começar a mandar currículo. Em geral, dependendo das áreas, demora um pouquinho mais, mas em geral você consegue uma vaga, porque na Alemanha médicos são sempre bem-vindos, eles estão sempre precisando de médicos. Você não vai ficar sem trabalho. Pode ser que você não consiga na área que você quer e no momento que você quer, pode ser que você tenha que esperar ou ir para outra cidade ou fazer em outra área, mas em algumas áreas você consegue bastante rápido uma vaga. Outra coisa interessante é que se você faz a residência aqui, se você faz o primeiro ano, por exemplo, em alguma área, e você não gostou dessa área, em geral você não perde esse ano. Normalmente eles aceitam um ano em uma outra área e você, se você não gostou, você pode trocar. Então, você não tem essa obrigação de ficar na área onde você começou desde o início. Você pode trocar depois de um ano. Claro, você vai perder um ano de experiência, mas em questões financeiras ou de, por exemplo, dos anos que você precisa para terminar a residência, você não perderia nenhum desses anos. Você precisa dos 5 anos, você pode fazer 1 ano em outro lugar e 4 anos, por exemplo, na área que você depois resolver trocar, e isso não é um problema. Me conta aqui nos comentários qual especialidade você gostaria de fazer, se você já estudou, já está estudando medicina em outro país, ou se você está pensando em estudar na Alemanha e gostaria depois de fazer a especialização aqui, ou se você talvez gostaria de fazer no Brasil. Escreva aqui nos comentários, eu vou adorar ler cada um deles. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir. Compartilhe também com aquele amigo ou familiar que gostaria de estudar medicina aqui ou até mesmo fazer uma residência médica na Alemanha. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se já no canal e venha formar parte dessa família de futuros médicos na Alemanha. E muito, muito, muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau.